Olá, saudações em seu coração maravilhoso. Hoje eu vou falar sobre a doença e o Shen. Como que o Shen manifesta, né, esse processo de doença. Uma coisa interessante a gente lembrar que todo o processo de doença na medicina tradicional chinesa representa desarmonia. Desarmonia do próprio Shen. Toda desarmonia começa, sobretudo, nos campos mais sutis. Pode-se atribuir o campo espiritual e vai chegando no campo mental, emocional, vital até chegar no físico. E o desequilíbrio das energias provoca um processo de desarmonia que a gente chama de doença. Inclusive no livro mais antigo, né, o livro Neixing, no capítulo 26, tem uma passagem que diz assim, que Pô disse ao imperador amarelo: a fim de tornar a acupuntura completa e eficaz, deve-se primeiro curar o espírito, o Shen. Um médico ou uma médica de alto nível pode concentrar sua mente no tratamento. Ele ou ela não pode ouvir nenhum ruído perturbador, não pode ver coisas irrelevantes. Tem a mente aberta e é capaz de compreender com clareza a essência da doença, ou seja, da desarmonia, que dificilmente se pode exprimir com palavras. Quando algo é examinado por muitas pessoas, mas só uma delas pode compreender com clareza, então esse algo que estava na obscuridade se torna claro como o dia, assim como as nuvens que são levadas embora pelo vento. Isso é assim chamado o espírito do Shen. Olha que poesia, né? Isso é como a medicina tradicional chinesa ela interpreta, né, o processo da doença. É um poema, né? Tudo é poético. O corpo é um poema, ele não tem coisas assim exatas. Por mais que a medicina tradicional chinesa ou a medicina tradicional ocidental tenha grandes avanços, coisas maravilhosas, mas ela não tem como levar em consideração esse aspecto sutil, essa sutileza, essa poesia, né, que existe, né? Agora, é claro que a gente tem que ver que, como ele fala, né, que o terapeuta ele tem que conhecer, sobretudo, o Shen da pessoa. Ele tem que saber como é que funciona a psique, como é que funciona a cabeça da pessoa, o que é que está se passando, quais são as emoções, o que é que está por trás dessa doença. Senão não tem como enxergar, não tem como escutar, tem que escutar para saber o que é que acontece, para que você possa ajudar essa pessoa a encontrar a sua homeostase, ou seja, a sua organização, né, física, corpórea, né. Agora, é claro que o próprio Reich, ele falava, né, que a gente, né, o processo da formação das estruturas de caráter, né, elas se formam como defesas, justamente em virtude das harmonias, e elas têm um papel, né, no tecido social. A gente vê que cada sociedade ela cria um determinado tipo de traço de caráter que vai sendo, digamos, o norte daquelas pessoas. Por isso que você tem no Brasil mesmo, o Brasil tem muita terra, pessoal muito oral, né, que são pessoas mais que tem muita. Agora mesmo nessa pandemia, as pessoas têm muita dificuldade de ficar só, porque tem que estar tudo apegado. O brasileiro fala com o outro, pegando no outro, tocando no outro, querendo saber da vida do outro. É uma coisa assim, uma dependência, né? A gente, culturalmente, nós temos, infelizmente, temos ainda essa dependência, aliás, econômica e política. Poderíamos dizer que a estima brasileira se dá mais no aspecto cultural, né? Porque a gente vê artistas como, né, a coisa da bossa nova, né, que dá vida, é o que dá realmente independência, mas a gente vê que nós ainda somos muito pautados numa instância muito oral, muito dependente, muito, né, submissa, né? Você vê como o Brasil, economicamente, politicamente, salvo alguns pequenos momentos da nossa história, que teve aspectos de mais, né, veemência, de mais coragem, né? Enfim, e isso vai delineando como o tipo, as frequências de doenças, né, que vai acontecendo. Enquanto países tiveram passado pela Covid, né, que começaram a afrouxar, né,
né, o confinamento, né, o isolamento, a partir de que houve uma queda. Não, no Brasil, em plena pandemia, o povo não aguenta, o povo não suporta, porque é um traço, né, que se manifesta. Aí isso está onde? Isso está no emocional, está na psique do coletivo, né, social das pessoas. E já em outros países a psique é diferente, as pessoas sabem se isolar mais, sabem, tem mais. Não estou aqui diminuindo a gente, não é complexo vira-lata não, sabe? Isso é só para a gente checar onde a gente está, o contexto cultural que a gente está, para a gente, primeiro, como dizia Jean Paul Sartre, né? Primeiro a gente tem que fazer, né? O importante não é o que fizeram do humano, mas o que nós fazemos do que fizeram de nós, né? É basicamente essa frase, né? Uma frase existencialista, do grande filósofo existencialista. Então é importante a gente fazer do que fizeram de nós. Assim como os artistas têm a grande capacidade de fazer e fazem, né, a diferença, né? É claro que a gente também tem a arte também, que copia a arte ocidental ou a arte, né, internacional. A gente tem muito isso, mas a gente tem focos de profunda criatividade nas artes brasileiras, que levanta muito a nossa estima. Mas, no geral, o aspecto da nossa doença vem dessa natureza muito oral, de dependência, né, de sentir o coitadinho, de se vitimizar, essas coisas todas, né? Enfim, é isso aí, saudações e a gente se vê no próximo vídeo. Uhul!